Olá galera, sou eu, o professor Pedro Barreto, mais uma vez aqui no programa PB pelo Mundo. E aqui direto de Miami Beach, no sul da Flórida, essa praia linda, para falar com vocês sobre o fato gerador do ISS, inaugurando esse bate-papo sobre os impostos municipais. Aqui estou com o Pedrinho Madeira Barreto. Olha pro filminho do papai, dá um tchau. Isso. Então olha só, galera, para caber incidência do ISS, alguns requisitos devem ser cumpridos cumulativamente. Primeiro requisito, tem que se ter uma prestação de serviço e uma prestação de serviço conforme definido pelo direito privado, assim como exige o CTN no artigo 110. E o que é a prestação de serviço conforme definido pelo direito privado? É um contrato bilateral oneroso, pelo qual alguém a quem chamamos prestador, cumpre uma obrigação de fazer, que é a atividade laboral, que é o núcleo do contrato. A outra parte do contrato é o tomador, é o consumidor, o adquirente do serviço, que tem a obrigação de pagar o preço. Primeiro passo para caber ISS é que se tem uma prestação de serviço conforme definido pelo direito privado. E o direito privado regula a prestação de serviço no Código Civil, artigos 593 a 609, e prestação de serviço é um contrato bilateral oneroso, pelo qual alguém tem a obrigação de fazer, prestar o serviço em si, e outro, remunerando, tem a obrigação de dar. O segundo passo é que essa prestação de serviço não pode ser serviço de comunicação, nem pode ser serviço de transporte intermunicipal ou interestadual. Se a prestação de serviço for uma dessas duas, comunicação ou transporte intermunicipal interestadual, o imposto a incidir é o ICMS, de competência dos Estados-membros, conforme reza a Constituição, no artigo 155, inciso 2. O terceiro passo para caber ISS é que este serviço que se pretende tributar, ele tem que estar autorizado na lista da Lei Complementar de Normas Gerais. A Lei Complementar 116 de 2003, que disciplina com normas gerais o ISS e todos os municípios respeitam. Essa lei, após seus 10 artigos, tem uma lista anexa com 40 itens, que são os 40 grupos de prestadores de serviço. São os 40 mercados dentro dos quais se presta serviço na atividade econômica. O serviço que se pretende tributar com ISS deve ser um dos serviços que se encaixe nesses 40 itens. Os 40 itens que autorizam os serviços tributáveis. O quarto passo é que, além de ser um serviço previsto nessa lista da Lei Complementar de Normas Gerais, deve haver na lei ordinária do município uma autorização também para que se possa cobrar ISS nesse município. É o quarto passo. A lei ordinária municipal deve autorizar o ISS. Do contrário, não pode esse município cobrar ISS não havendo autorização na sua lei local. É a democracia fiscal in loco. O quinto e último passo. A conduta que se pretende tributar, a prestação de serviço que se pretende tributar, não pode estar blindada, protegida por uma norma de não incidência. Não pode existir, no caso, uma regrinha de não incidência qualificada. Ou seja, às vezes, a Constituição vem e diz: não incidem impostos sobre os templos de qualquer culto. Se uma igreja presta um serviço de cunho religioso, focado na sua atividade fim, o fato não vai ser tributável, pois existe uma regra constitucional de não incidência qualificada. Às vezes, a Lei Complementar 116 diz: não incide ISS sobre depósitos bancários. Então, para que caiba o ISS, ainda tem esse quinto passo. A conduta não pode estar blindada, protegida por uma regra de não incidência, por uma excludente de incidência. Então, para a gente fechar, só vai caber ISS quando tivermos uma prestação de serviço conforme definido pelo Código Civil, um contrato bilateral oneroso pelo qual alguém tem a obrigação de fazer e outro tem a obrigação de dar. Além disso, não pode ser serviço de comunicação nem transporte intermunicipal interestadual, tem que ser um serviço autorizado na lista da Lei Complementar de Normas Gerais, autorização repetida na lei ordinária local, e a conduta não pode estar acometida por uma regra de não incidência qualificada. É isso, meus irmãos. Um beijo para vocês, PB pelo Mundo, iniciando impostos municipais aqui de Miami, no sul da Flórida, Miami Beach. Deixo vocês com essa vista linda da praia de Miami Beach. E o príncipe Pedrinho Barreto. Dá um tchau pra galera. Tchau, minha gente. Beijo.